A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Hoje eu estou aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da editora Betel. Já estamos na segunda lição do segundo trimestre de 2022, uma lição abençoada sobre o livro de Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Então, esse trimestre, nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. E aqueles que estão comigo aqui assistiram a primeira aula, nós tivemos uma aula introdutória e panorâmica. Hoje também a segunda lição é uma continuação da introdução do livro, porque o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse é a introdução do livro para se começar a entrar no conteúdo mais aprofundado a partir do versículo 4, do capítulo 4. Então, se você ficar comigo aqui ligadinho nas nossas aulas, nossas teleaulas, eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque aqui o Senhor nos dá a capacidade, nos dá a inspiração, o Espírito Santo aqui nos revela a sua palavra e nós somos canal de Deus para transmitir a você a palavra do Senhor aqui na plataforma do YouTube. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui agradecer a Deus, a todos os inscritos aqui no canal. Irmão, nós temos tido um número muito grande de inscritos, graças a Deus. A cada lição nós estamos crescendo o nosso canal, o número de like tem aumentado, o comentário tem aumentado. Graças a Deus, os irmãos estão atendendo aqui ao meu apelo e sempre está pedindo a você que curte, comenta, compartilha com os seus amigos do WhatsApp, do Facebook, porque isso é importante aqui na plataforma para que nós venhamos crescer aqui no YouTube e o nome do Senhor ser glorificado, porque a cada vez que uma pessoa escuta a palavra de Deus, automático o nome de Deus é glorificado, porque essa pessoa está recebendo a preciosa semente da palavra de Deus. E aqui esse canal é um canal de bênção para esse fim. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar, você a fazer parte do canal do Pastor Edri. Vá aqui embaixo, inscrever-se, inscreva aqui no canal. Toda semana eu tenho lançado lições abençoadoras e você vai estar fazendo parte aqui da nossa teleaula, da escola que eu lanço aqui, toda a escola dominical que eu lanço toda semana aqui. Você vai estar antenado aqui nas lições da revista e eu tenho convicção de que você vai aprender. Não paga nada para se inscrever, viu? Aqui no canal do Pastor Edri a inscrição é gratuita. Então, coloca o dedo aí em inscrever-se e inscreve-se no nosso canal. Vamos para a nossa aula? A nossa lição de hoje, que será lecionada, é a segunda lição, no dia 10 de abril, próximo domingo, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas, as demais denominações que aderem aos ensinos da editora Betel. Então, no próximo domingo será lecionada a lição de número 2, que tem como título Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então, nós estamos estudando sobre Apocalipse, como eu falei na aula passada. Muitas pessoas têm medo de estudar o livro, ficam com medo das revelações, porém nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma bênção para a igreja do Senhor, foi uma preocupação do nosso Deus em deixar algo revelado ao seu povo, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e possamos estar prevenidos contra as heresias e as seitas que têm se proliferado no mundo. Então, é importante nós estudarmos o livro de Apocalipse, porque é no livro de Apocalipse que tem a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja para os últimos dias. Então, eu te convido a continuar aqui comigo nessas teleaulas, aprendendo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o reino de Deus vai ganhar, você vai ser edificado em nome de Jesus. Vamos para o texto áureo da nossa lição? E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o A e o Z. Então Jesus está dizendo que ele era o princípio de tudo e era o fim de tudo. Está registrado o texto áureo em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, é quando João cai como morto, porque João teve uma visão de Jesus glorificado, João não suportou o tamanho da glória desta revelação e caiu no chão como morto, mas nosso Deus colocou a sua mão direita sobre ele e o levantou. É verdade aplicada. Não podemos, como igreja, ignorar
ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois em breve Jesus voltará. Olha que a verdade aplicada está dizendo, não, como igreja nós não podemos desprezar a mensagem do Apocalipse, porque em breve Jesus voltará e aqui está contida todas as verdades espirituais sobre a volta de Jesus. Objetivo da lição: despertar a brevidade do tempo. Segundo, mostrar a capacidade de mostrar as características que identificam a igreja. Terceiro, destacar a pessoa de Cristo e a sua posição soberana. Aleluia! Sua posição soberana. O texto de referência está em Apocalipse, claro, no capítulo 1, verso 3, 4, 5 e 6. Eu quero ler com vocês, porque é muito importante vocês saberem aonde o pastor Edri está dando a sua aula, para que você venha aprender de maneira correta. Diz assim: bem-aventurado o que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdotes para o seu Deus, seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição veremos que a revelação do Apocalipse começa com uma visão de Cristo glorificado, ao mesmo tempo que conforta João, mostra a importância do papel da igreja neste mundo. Aleluia. Vamos orar comigo nesta hora? Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir a tua graça, a tua misericórdia, que teu Espírito Santo venha tomar a direção desta aula, que eu possa, Deus, receber uma palavra do Senhor para transmitir aos ouvintes da tua palavra, meu Deus, esta pessoa que está me assistindo nesse momento, ela seja edificada, que ela venha aprender a tua palavra e que a cada dia ela venha crescer tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Toma a direção de tudo, ó Deus, é o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, meus queridos irmãos, como a nossa lição está começando agora, o ponto de partida dessa lição é Cristo muito breve voltará para buscar a sua igreja. Então, o ponto de partida dessa lição, número 2, é Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Então, essa sim tem que ser uma preocupação nossa, de nos preparar, de estarmos aptos para esse momento, porque Cristo em breve voltará. Os sinais já indicam a volta de Jesus e a igreja precisa estar alerta para que não seja pego de surpresa, assim como aquelas 10 virgens que estavam ali aguardando o noivo, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 estavam preparadas, estavam habilitadas, porém 5 não estavam preparadas, estavam até no meio, eram virgens, mas porém não estavam ali em alerta para a vinda do noivo. E no momento que o noivo veio, as 5 virgens prudentes subiram com o noivo, e as 5 virgens imprudentes, virginessa ou loucas, ficaram da grande festa no céu com o noivo, com o cordeiro. Então, essa sim tem que ser uma preocupação da igreja. E aqui no nosso primeiro tópico tem a revelação do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo de Cristo aos cristãos daquele tempo, em face às perseguições e sofrimento do Império Romano. Então, naquela época, o imperador Domiciano, ele comandava o Império Romano naquela época, e logo após Jesus ter morrido, ter ressuscitado, ter aparecido aos discípulos e ter sido assunto ao céu, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecoste, entenderam a palavra do Senhor e, claro, saíram pelo mundo propagando o Evangelho de Jesus Cristo. E isso causou um grande incômodo ali no Império Romano, mexeu tanto com a área religiosa, com a área econômica e política da época, e foi automático a repreensão contra os apóstolos, contra os servos do Senhor. Tanto é que eles foram perseguidos, foram caluniados, foram desprezados, mas não desistiram de pregar a palavra do Senhor. Foram fiéis até o fim.
E João não foi diferente, João também foi perseguido, João foi considerado uma pessoa de alta periculosidade, como nós vimos na lição passada. João foi lançado ali na ilha de Pátimo, mas o interessante é que a Bíblia diz que não foi por vontade do imperador e nem de homem comum, mas pela vontade de Deus, para a revelação da palavra do Senhor e para testemunho de Jesus Cristo. Veja que o texto do primeiro livro de Apocalipse é claro, João foi levado ali por causa que Deus permitiu para que ele viesse testemunhar a revelação que o Senhor iria transmitir para ele. Então, é importante nós estarmos firmes na presença de Deus, sabendo que estamos passando prova, dificuldade, mas quando nós estamos na direção de Deus, não é o homem que está no controle de nossas vidas, não é o sistema religioso que está no controle de nossas vidas e nem muito menos político de nossas épocas, mas sim o nosso Deus que opera milagre em nossa vida e não nos deixa ser tragado pelo inimigo, porque o Senhor tem projeto para nós. Amém? Então, fique claro que naquela época a igreja estava sendo perseguida, mas em meio a essa perseguição, Deus resolve ali, decide levar João para a ilha de Pátimo para mostrar uma revelação gloriosa, uma revelação que iria mudar todo o curso da história da igreja e queria trazer grande consolo para os discípulos daquela época, para os apóstolos, porque os discípulos estavam sendo perseguidos, Jesus já havia sido assunto ao céu, e para que os discípulos recebessem esse consolo, Deus demonstra esse amor pelos seus apóstolos e pela sua igreja, mostrando que no futuro, tudo o que eles estavam passando naquele momento seria recompensado porque iriam ver Deus, iriam encontrar com Deus, e que a igreja do Senhor não iria parar. A noiva do Cordeiro iria continuar através ali daquele ato dos apóstolos, porque eles estavam pregando a palavra de Deus e foram fortemente perseguidos pelo Império Romano. E nós hoje, nós não somos perseguidos, nós não somos caluniados, mas não devemos perder a força, nós não podemos perder a nossa esperança, devemos a cada dia nos edificar em Cristo, porque sabemos que a provação ela vai promover várias coisas boas na nossa vida, vai promover perseverança, vai aumentar a nossa fé e no final vai nos garantir a vitória, porque o Senhor estará conosco. E eu acredito que o Senhor também está com você no meio dessa luta, no meio dessa prova. Naquela época foi o Império Romano que estava perseguindo o povo de Deus. Hoje nós temos um sistema maligno de governo que muitas vezes persegue a igreja com leis, com projetos que tramitam no Senado, na Câmara Federal, para atrapalhar a obra de Deus, para derrubar a obra de Deus. Porém, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Cordeiro, contra a igreja do Senhor. Então, se eu e você fazemos parte desse povo, dessa igreja, nós estamos guardados pelo nosso Deus. Nós não dependemos de ações diretas do homem e do seu sistema aqui na terra, mas nós dependemos da ação direta de Deus. Aleluia. Então, se o Império Romano não foi capaz de parar a igreja do Senhor, muito menos na atualidade, homem algum vai conseguir parar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Então, continua pregando a palavra de Deus, continua evangelizando, te renova cada dia na presença do Senhor, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Vamos para o tópico 1.1. Aqui vai falar sobre a autoria do livro. Então, a autoria do livro de Apocalipse, o autor do livro, o autor divino é o nosso Deus, mas o autor humano é João, na qual o Senhor mandou ele escrever. Então, o primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria e o destino do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então, no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu servo João para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse primeiro versículo, na qual o Apocalipse é apresentado como uma revelação de Jesus Cristo, na qual Jesus é o centro do livro. Então, Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis e Apocalipse. Nós vamos ver Cristo sendo revelado nos livros e de maneira indireta, mas Cristo revelado, mas nós sabemos que quando, lá no primeiro livro de João, o verbo se fez carne, porque no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Cristo desceu, veio para a terra e se encarnou, se tornou na imagem, na figura de homem e viveu entre nós. Então, desde Gênesis e Apocalipse, Cristo é revelado nas Escrituras. Então, Cristo continua e continuará sendo o tema central das Sagradas Escrituras. No livro de Apocalipse não seria diferente, porque é um livro que o próprio autor é o nosso Deus. João é o escritor do livro, mas o nosso autor
É o próprio Deus que mostrou uma visão ao seu servo João, a qual Deus lhe deu. Então, ou seja, a origem é Deus. Deus deu a João a revelação do Apocalipse para mostrar aos seus servos, ou seja, para mostrar aos seus servos. O destino da revelação era os servos do Senhor, que estavam sendo fortemente perseguidos naquela época. E como nós hoje fazemos parte da igreja, somos servos do Senhor, nós também somos alcançados por essa promessa do Senhor de consolo, de conforto, de esperança, sabendo que um dia nosso Deus voltará e nos arrebatará para todo sempre. E para mostrar as coisas que em breve deve acontecer, ou seja, o caráter profético do livro, demonstrando algo que irá acontecer e com certeza vai se cumprir. Ou seja, o Apocalipse, nós costumamos dizer que é o jornal de amanhã. Tudo que irá acontecer no mundo amanhã, nós já temos essa notícia aqui nos textos sagrados do livro de Apocalipse e os demais livros da Bíblia. Deus ali se revelando, Deus aqui se revelando à sua igreja e antecipando a seu povo as coisas que irão acontecer. Então, nosso Deus não deixa a sua igreja ser pega de surpresa. Aleluia. Então, pelo seu anjo as notificou. Então, o mensageiro divino dessa revelação foi o anjo do Senhor, e as notificou ao seu servo João, ou seja, o escritor humano. João recebeu uma revelação e ele também faz parte desta revelação, porque ele foi um escritor do livro de Apocalipse. Veja que João está na ponta final do livro, da revelação, do versículo. Por quê? A glória pertence a Deus, o poder é do Senhor, porque ele sem mim nada podeis fazer. João é colocado aqui já no final da revelação, demonstrando assim que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, se eu prego, se você prega, se você canta, se você tem algum dom ministerial, saiba que esse dom ou esse ministério foi outorgado pelo Senhor, e é Ele que é o autor desse ministério, é Ele que deu permissão para mim e para você para fazermos a obra de Deus. Então esse canal aqui, o autor desse canal é nosso Deus, que nos dá sabedoria, que nos dá inteligência, para poder aqui semanalmente estar pregando a palavra do Senhor a você, amigo ouvinte, que precisa ouvir a palavra de Deus. Então, que toda a honra, toda a glória desse canal seja dada ao Senhor. Nada de eu achar que, porque eu estou aqui pregando bonito, porque eu estou falando palavras difíceis, a honra será minha. Jamais. A honra desse canal sempre foi e sempre será de Deus. Então você pregador, você cantor, você que é ministro na casa de Deus, você que tem algum cargo dentro da obra do Senhor, da casa de Deus, pode ter convicção. Foi o Senhor quem te deu, então a honra é do Senhor, a glória do Senhor, porque tudo é dele, para ele são todas as coisas. Então, que toda a honra e toda a glória do seu ministério seja do Senhor, assim como a honra e a glória no ministério de João foi ao próprio Jesus Cristo, foi dado a Jesus. Então, que nós possamos aprender isso, porque Jesus, lá no livro de João, capítulo 15, verso 15, quando ele fala acerca da videira verdadeira, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se eu permanecer em vocês e vocês em mim, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então foi o próprio Cristo que falou isso. Então quem é eu e você para achar que somos o bambambam, para achar que somos melhor ou maior do que alguém dentro da obra do Senhor? Nós somos apenas servos que recebemos a revelação e temos que glorificar o nome do Senhor a cada dia. Eita glória! Tá gostando da aula? Está sendo edificante na sua vida? Então já vai aí embaixo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, que é muito importante. Dê um glória para Jesus. Oh, aleluia. Vamos para o tópico 2.1, a tríplice bem-aventurança. Então, nós já na lição passada, nós passamos um pouco por esse tópico, a tríplice bem-aventurança, e ele parece que repete um pouco aqui, mas eu quero reforçar aos irmãos que a Bíblia é um livro, não é um livro de teoria, é um livro que revela as bem-aventuranças de Deus para o seu povo. Então, ou seja, é um livro que nos traz uma mensagem de exortação e de alerta, porque nós devemos ouvir e guardar as coisas que estão escritas. Por quê? Por isso que a Bíblia não é um livro de meras teoria, que fala sobre... não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. É o que muitas pessoas hoje procuram, bem-estar e felicidade, porém nós sabemos que o bem-estar e a felicidade estão somente em Cristo. Nessa terra é tudo passageiro, a alegria daqui é passageira, é transitória, um dia tudo isso aqui vai passar e no final, como está a sua alegria com Jesus? Como é que você está com Deus para receber o arrebatamento da sua igreja? Então,
A Bíblia não é somente um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto, viu? Não estou dizendo aqui que você não deva ler esse livro, porque existe sim muitos escritores aí que têm palavras abençoadoras para a igreja do Senhor. Porém, nós devemos ter a Bíblia como livro de ajuda do alto e não somente focar em livros de autoajuda, porque até ajuda, mas não é do alto. Então, não é completamente do alto. Então, nós precisamos nos apegar com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o livro que tem toda a revelação para ajudar a sua vida no momento mais difícil que você esteja passando. Vai te erguer espiritualmente. Esses livros de autoajuda vão, claro, levantar a tua moral, te dar ânimo, porém, a nossa força vem do Senhor e a nossa ajuda ela precisa vir primeiro lá do alto. Por isso Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, essa autoajuda que temos hoje aí é algo que acrescenta nas nossas vidas, mas nós sabemos que, em primeiro lugar, a ajuda precisa vir do alto. Aleluia! Então, nós precisamos ler, ouvir e guardar a palavra do Senhor. Quando o escritor fala que guardar, não é só apenas decorar o versículo e pronto, porque quem só decora o versículo e não vive ele, é semelhante ao homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica. Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, nós precisamos guardar no nosso coração, porque se nós guardar a palavra do Senhor no nosso coração, com certeza no dia da prova, da angústia, da tribulação, nós acharemos consolo para a nossa alma, porque estamos alicerçados na palavra de Deus. Então é importante, é preciso obedecer a palavra de Deus para desfrutarmos das bênçãos do Senhor para o seu povo, tá vendo? O escritor coloca aqui, o pastor William Barros coloca aqui que é preciso nós desfrutarmos da palavra do Senhor para podermos obter felicidade nessa terra. Eu costumo dizer que ter riqueza é muito bom, é importante, porque nós vivemos no mundo capitalista, ter bons relacionamentos, boas amizades é importantíssimo. Porém, para obtermos uma felicidade plena, uma vida espiritual plena, é preciso ter a palavra de Deus como base nas nossas vidas, é preciso viver a palavra de Deus. Então, professor, no próximo domingo, coloque isso para os seus alunos, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro crescimento espiritual não está nos bens materiais que nós podemos adquirir nessa terra, coisas supérfluas, coisas que vão ficar aqui nesse mundo, porém nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela sim é que traz felicidade total ao povo de Deus. É por isso que o mundo não entende, porque o crente passa por tanta dificuldade, tanta tribulação, e é um povo alegre, é um povo feliz. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Nós estamos baseados na palavra de Deus. Nós não estamos baseados no exterior e nem nas circunstâncias. Nós não estamos baseados em sistema de governo nenhum desse mundo. Mas estamos baseados na palavra de Deus. Então, o meu desejo como professor, como pastor, como servo de Deus, como amigo seu aqui nessa plataforma, é que você busque a palavra de Deus, procure se aprofundar nos ensinamentos bíblicos para que você obtenha a verdadeira felicidade que Cristo tem para mim e para você. Aleluia! Vamos para o tópico 1.3, a brevidade do tempo. Quando Daniel recebe de Deus as revelações concernentes ao futuro de Israel e do mundo, olha aí, Deus disse, e tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro. Então, Daniel, o profeta Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, antes de acontecer essa revelação do Apocalipse, Daniel recebe uma revelação de Deus lá no passado, na qual Deus dizia para ele escrever, para ele selar aquele livro, porque aquela mensagem para Israel, para o mundo, aquela mensagem seria selada até o fim. Então, quando Jesus chega na revelação a João, o próprio João pergunta quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E ninguém se apresentou, porque ninguém aguentava olhar o brilho daquele livro. Porém, o Filho de Deus se manifestou e disse assim, eu sou capaz de abrir o livro. Então, o próprio Cristo abriu esse selo, desatou os 7 selos, porque ele era o Filho de Deus, ele era e é capaz de abrir os 7 selos e dizer que o tempo está próximo, já a última hora já está próxima. Então, o próprio Cristo tinha e tem essa autoridade de abrir o livro e dizer, o tempo está próximo. Jesus está dizendo, igreja, te prepara, porque o tempo está próximo. Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, a mensagem desse tópico é para a igreja. Te prepare, igreja do Senhor, porque o tempo está próximo.
Se naquele tempo Jesus já estava dizendo que o tempo estava próximo, os profetas estavam dizendo que o tempo estava chegando. Então, e hoje, 2000 anos depois, será que nós não estamos bem pertinho do arrebatamento da igreja? Será que não é motivo de eu e você estar em alerta, estar nos santificando a cada dia, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, vivendo a palavra dele, para que nós possamos estar aptos para esse momento, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, sabe por quê? O arrebatamento se dará no abrir e no fechar de olhos. Então, se você quer ser arrebatado, se você tem um desejo de morar com Cristo no céu, você precisa estar habilitado, você precisa se adequar à palavra de Deus para que você não seja pego de surpresa, porque o tempo está próximo. É uma advertência que Jesus ele revela a João. João escreve essas palavras porque o tempo está próximo. Esse tempo está chegando para a glória de Deus e eu me alegro muito quando escuto essas palavras, porque eu sei que o momento de consolo final irá chegar. O momento em que todo choro irá cessar vai chegar. Então, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chegará o momento que a igreja irá triunfar junto com Cristo e todo esse sofrimento vai passar. Quando você vê alguém com medo do livro de Apocalipse, com medo dessas revelações, irmão, essa pessoa precisa se voltar com mais urgência possível aos pés do Senhor, porque se ela entender o mistério do livro de Apocalipse, a revelação do Senhor como consolo, como esperança, ela com certeza fará igual eu e você. Ela se alegrará na presença de Deus, porque ela sabe que um dia Jesus irá voltar para arrebatar a sua noiva. Então, esse tópico aqui ele traz uma alerta, porque é tempo de arrependimento, é tempo de consagração a Deus. É tempo de se arrepender dos seus pecados, é tempo de eu e você se voltar para o Senhor, é tempo da gente viver para Deus e entregar totalmente o controle de nossas vidas a Ele, porque o tempo está próximo. Vamos nos consagrar a Deus para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Então você, professor, no domingo, para ajudar você na sua aula, incentive os seus alunos nessa questão que eu estou falando aqui, para que eles venham estar em alerta, para que eles venham estar aptos, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas sejam praticantes. Ouçam, leiam e pratiquem a palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor, porque o tempo está próximo. Vamos para o tópico 2, a visão da igreja glorificada. Em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo pela sua igreja, trazendo a demonstração, mostrando qual a verdadeira identidade e a posição do seu corpo, ou seja, da sua igreja. Aleluia! Da sua igreja, enquanto não chega a hora do arrebatamento. Então, nós vemos aqui na visão que Jesus ele revela a João, nós temos aqui o cuidado de Deus. Deus cuidando do seu povo, Deus revelando, Deus antecipando ao seu povo, porque o Senhor nos ama e Ele tem um cuidado pela sua igreja. Então o Senhor, Ele traz aqui essa revelação como zelo pela sua igreja, como cuidado que o Senhor tem pela sua noiva. Então se alguém aponta o dedo no seu rosto e diz que você não é ninguém, que você não é cuidado por ninguém, que você está desprezado, saiba que você tem um Deus, que é zeloso e que cuida de mim e de você. Então, isso é mentira de Satanás, que você não é ninguém. Não receba essa palavra, repreenda essa palavra no mundo espiritual, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que nos ama e se preocupa conosco, tanto é que Ele enviou seu único Filho, aleluia, para demonstrar o seu amor para com toda a humanidade, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos tamanho amor, porém o Senhor demonstrou amor por nós desde o princípio da criação. O Senhor vem demonstrando seu amor pela humanidade, e no final dos tempos não seria diferente. O Senhor continua cuidando da sua igreja. Aleluia. Então receba essa palavra, receba esta promessa de Deus na sua vida. 2.1. As 7 igrejas da Ásia. Temos aqui nosso primeiro contato com as igrejas. Então, em lições futuras, nós teremos mais aprofundado nesta questão das 7 igrejas, da revelação às 7 igrejas. Deus separou 7 igrejas da Ásia para revelar sua vontade através de João. Então o Senhor tinha uma palavra de exortação, de alerta para cada uma dessas igrejas que estavam localizadas na Ásia. Então essas igrejas receberam essa revelação e receberam também promessa do Senhor. Aquele que vencer daria todas as coisas, aquele que vencer estaria com o Senhor no céu. Então cada uma igreja recebeu ali uma revelação do Senhor. Então na próxima lição nós nos deteremos e falaremos mais sobre essas 7 igrejas. Mas aqui nós vamos focar em 2 pontos importantes. O início do livro traz uma saudação de Deus triuno às 7 igrejas. Então, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a palavra trindade não está descrita dentro dos textos sagrados, porém, dentro da teologia sistemática, considera-se trindade porque nós reconhecemos Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e ele aqui é revelado a João como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão à igreja graça e paz. Olha aí. Graça e paz, dois elementos fundamentais e insubstituíveis para a vida da igreja. Então, a revelação começa com graça e paz, então da parte do Senhor, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e a revelação do Senhor às sete igrejas. A menção da Trindade falando das sete igrejas demonstra total atenção e apoio ao povo de Deus da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre atuaram desde a criação do homem, desde o projeto de criar o homem, sempre houve ali a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa questão da Trindade. E no livro de Apocalipse, meus queridos, não seria diferente. Deus atuou, o Espírito Santo atuou, Jesus atuou, então os três atuaram para que nós viéssemos receber essa revelação de Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Então, o próprio Senhor manda João escrever, porque o Senhor estava lhe dizendo a João a importância que ele dava à sua igreja. Então, se o Senhor fosse um Deus que não cuidasse da sua igreja, ele não ia levar João para a ilha de Pátimo, ele não iria revelar à sua igreja as coisas que iam acontecer, ia nos deixar ao léu e sem saber o que iria acontecer. Porém, nós sabemos, o nosso Deus demonstra aqui seu cuidado pela sua igreja, a nos dar o conhecimento deste livro tão maravilhoso, que é o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, o livro das revelações do Senhor. Aleluia! Então eu me alegro porque eu não estou desinformado, nem você. Nós estamos informados através do livro de Apocalipse. Vamos para o tópico 2.2. Reino e sacerdote. Vamos entender um pouco aqui porque Jesus revelou reino e sacerdote nessa visão a João. O propósito divino com Israel era que, após sua libertação do Egito, seu povo se tornasse um reino sacerdotal. Aleluia! E que fosse um povo separado de toda idolatria, do pecado, e que fosse luz para as demais nações. Nós sabemos que o projeto de Deus sempre foi estabelecer um governo sacerdotal, um governo teocrático, na qual Deus estaria no controle de todas as coisas, Deus estaria no controle humano. Porém, nós sabemos que após a saída do Egito, Israel, no decorrer dos anos, se perdeu, não deixou Deus controlar mais suas vidas, passaram a profanar o nome do Senhor, idolatrar, como nós vimos na revista passada sobre o livro do profeta Ezequiel, como estava a situação de Israel, de como Israel se afastou de Deus, ao ponto de Israel querer se tornar semelhante às outras nações vizinhas, as nações que tinham governo humano. Então chegaram ao profeta Samuel e exigiram dele um rei, exigiram dele alguém que o dominasse, que controlasse Israel. Deus, porém, ali ouve Samuel e diz: Samuel, unge um rei, porque obedece eles estão querendo um rei, dá um rei para eles, mas estava ali contra a vontade do Senhor, porque a vontade do nosso Deus sempre foi ele governar, sempre ele estabelecer seus sacerdotes, para que os seus sacerdotes recebesse orientações diretas de Deus para o seu povo. Mas nós sabemos que Israel não foi totalmente esse exemplo de luz para as demais nações. Porém, nós vemos que esse projeto ele se concretiza em Cristo na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele é a luz do mundo, ele veio para que nós viéssemos ter luz, ele veio para que viesse brilhar nas trevas, e ele nos deu essa mesma autoridade. Ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Então aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que vós sois a geração eleita, vós sois sacerdote real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para que anunciei as boas novas do Senhor àqueles que estão nas trevas. Então, nós hoje somos a luz desse mundo. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, voltamos a fazer parte desse projeto de Deus, de um projeto teocrático na qual nós não somos guiados, como eu falei anteriormente, por governo humano, apesar de nós fazer parte de um sistema democrático do nosso país, estar sujeito às leis, porém, isso não rege totalmente não rege a nossa vida espiritual, porque quem rege a nossa vida espiritual da Igreja do Senhor é o nosso Deus, aleluia, porque nós somos hoje sacerdote
povo separado, nós somos a luz desse mundo, nós precisamos brilhar. Está aí a necessidade de eu e você sair pelo mundo pregando a palavra de Deus, levando essa luz às pessoas que se encontram num total apagão espiritual, pessoas que não têm direção de Deus, não sabem o que fazer de suas vidas. Então, por isso que diariamente nós vemos nos noticiários pessoas que se suicidam, pessoas que estão derramando sangue inocente com tanta facilidade, porque essas pessoas estão nas trevas e nós somos a luz desse mundo, nós precisamos brilhar, nós precisamos levar Jesus para essas pessoas, nós precisamos dizer ao pecador, dizer àquele que está nas trevas, Jesus tem esperança para você, você também pode ser luz e trazer essa pessoa para o reino de Deus, resgatar das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Então esse papel, hoje Jesus conta comigo e você como sacerdote, como um reino sacerdotal na terra. Então, o reino sacerdotal de Deus está estabelecido através da sua igreja, através da sua noiva. Aleluia! Então, nós precisamos saber que nós temos essa incumbência de Deus de desfazer as obras do diabo, de trazer luz da palavra do Senhor ao povo que não tem luz. Então, saiba que você hoje é um representante do Senhor, é um sacerdote, aleluia, do Senhor Jesus. E nós temos uma promessa de um dia reinarmos com Cristo, aleluia. Então, seremos reis e sacerdotes, reinaremos junto com Cristo, porque nós seremos, aleluia, glorificados e apareceremos mais ainda com o nosso Jesus Cristo. Vamos para o tópico 3.2, os 7 cartiçais de ouro. Encontramos a igreja de Cristo como 7 cartiçais de ouro, em Apocalipse 1:12. Ouro é o metal por excelência, aponta a glória e a majestade de Cristo. Então, nessa revelação aqui dos 7 cartiçais de ouro, ou seja, do candelabro, aquele objeto que foi feito lá por Moisés e o povo de Deus, pela orientação do Senhor, o cartiçal de ouro era todo em volta de ouro, aquele material, e aqui na revelação que Deus deu a João, o ouro é o metal por excelência e representa aqui a glória e a majestade do Senhor. O Senhor Jesus estava dizendo que ele seria a glória e ele seria a majestade da sua igreja, do seu povo. Então, hoje ele continua sendo glorioso e sendo majestoso na minha e na sua vida. Aleluia. Que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas na pregação do Evangelho. Porque nós temos Cristo hoje como majestoso e glorioso em nossas vidas. E por isso nós temos hoje essa incumbência dele de propagar esse Evangelho e conquistar mais vidas para o reino de Deus. Então, em seu ministério terreno, Jesus ele mesmo afirmou que ele era a luz do mundo. Lembra que eu falei no tópico anterior que Cristo é a luz do mundo? Aqui o escritor volta a repetir o que está lá em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele mesmo se declara como a luz do mundo. E ele está aqui para iluminar a vida daqueles que estão perdidos, que estão na escuridão. E deu esta mesma missão à sua igreja para o mundo que jaz no maligno. Então nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, porém temos uma questão importantíssima. Nós temos hoje a igreja, eu e você, que somos a luz desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, mas não devemos conformar com este mundo, mas devemos transformar ele pela renovação da nossa mente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para que possamos entender qual a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, eu não vou me conformar porque esse mundo jaz no maligno. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, eu vou continuar com esse canal aqui, eu vou continuar levando a palavra do Senhor por onde quer que eu ande, porque eu preciso propagar este evangelho, aleluia. Eu não posso, como igreja, me omitir desta incumbência que foi dada pelo próprio Senhor, como luz que guiará a humanidade que é Cristo. Então eu preciso, como igreja, não posso me omitir esta verdade, que Cristo é o único que tem o poder de guiar este mundo que anda em trevas. E eu, sabendo dessa novidade, eu não posso, como igreja, guardar isso somente para mim. Amém? Então fique com esse tema no seu coração. Tópico 2.3, medite mais em casa, é muito importante esta palavra. E já estamos indo para a parte final da nossa revista, a visão de Deus glorificado, aleluia, a visão de Deus glorificado. Vamos ver aqui a visão de Deus glorificado. João, na ilha de Patmos, tem uma visão de Deus triuno, em destaque, vê o Cristo glorificado. Esta visão
deve ter sido um grande consolo para o apóstolo no tempo do exílio. No tempo de exílio, João estava exilado na ilha de Pátimo, então foi um consolo para ele. Devemos também manter nossos olhos em Cristo, viu, igreja? Manter nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Aleluia. E perseverar independente das adversidades ou problemas desta vida. Então, assim como o João teve uma visão na ilha de Pátimo e foi consolado pelo Senhor, nós precisamos nos manter fixos em Cristo, nosso alvo é Cristo, para que nós possamos também preservar a nossa fé em Cristo, independente do exterior, daquilo que estamos vivendo fora. Então nós precisamos nos manter firmes. Nunca, como igreja, devemos deixar o exterior abalar nossa fé em Cristo, mexer na nossa fé, no arrebatamento, porque nós sabemos que muitas pessoas até começaram uma caminhada de fé com Cristo, mas no decorrer da caminhada vieram as tempestades, vieram as dificuldades, vieram as provações, vieram os desertos, e esta pessoa, ela abandonou essa promessa, essa pessoa está longe do Senhor, até mesmo não acredita mais no arrebatamento. Então, nós como igreja precisamos estar alerta para que nós não venhamos também cair nessa cilada de Satanás, que é nos esfriar espiritualmente, nos levar para longe de Jesus e tirar o foco de nós, que é o céu, que é Cristo. Então, nós precisamos estar em alerta, viu, igreja? 3.1, a Trindade Santa. No livro de Gênesis, que mostra o início de todas as coisas, encontramos vislumbre da Trindade e expressões como façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, eis que o homem é como um de nós, que depois que o homem pecou, Deus já declara que ele era como um de nós, em Gênesis 3, 22, o homem passou a ter entendimento, passou a ter compreensão do bem e do mal, desçamos e confundamos ali a língua. Isso aqui já aconteceu lá na Torre de Babel, quando os homens tentaram criar uma torre para chegar até Deus. Deus desceu e confundiu a língua dos homens para que não viesse concretizar esse plano. Então, no livro da consumação de todas as coisas, do Apocalipse, vemos a Trindade envolvida na revelação da igreja. Que maravilhoso! Assim como a Trindade estava envolvida na hora da reunião, façamos um homem nossa imagem e semelhança, quando Deus também resolveu aplicar a punição a Adão e Eva, a Trindade estava junto. Quando Deus parou os homens de tentar construir aquela torre, a Trindade também estava atuando. E eu tenho também um texto aqui que eu quero ler para vocês. Encontra-se aqui em Mateus, capítulo 3, o verso 17 e 18. Eu quero ler para vocês aqui a Trindade sendo revelada ali no batismo de Jesus. Presta atenção aqui na palavra de Deus. Batizado Jesus, saiu da água, eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer, o Espírito de Deus descendo como pomba. Então o Espírito desceu e eis que uma voz se ouviu, então a voz de Deus. Então o Espírito desceu, ouviu-se a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado. Jesus que está sendo batizado aí é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então ali também é uma revelação da Trindade, na qual mostra claramente, quebra toda a tese de pessoas que não acreditam na Trindade, que acreditam que só existe Deus, ou que só existe Deus e Jesus, e não acreditam no Espírito Santo. Porém, essa confusão teológica que se formou no decorrer dos anos, da história da igreja, porém nós sabemos que nesse versículo aqui também quebra essa teoria de que a Trindade não existe. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e existe sim. Temos textos bíblicos que comprovam essa tese, como eu acabei de ler para vocês, o Espírito descendo como pomba, é a voz ecoando do céu e dizendo, este é meu filho amado em quem me compraz. Assim como lá no início da humanidade, na reunião que houve ali no céu para a criação do homem, houve uma atuação da Trindade. No batismo de Jesus houve uma atuação da Trindade, lá na cruz houve uma atuação da Trindade, e aqui no livro das Revelações há uma forte atuação da Trindade, porque eles atuam em conjunto. A graça e a paz seja convosco daquele que é, daquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Aleluia. É uma fala perfeita e plena de operação do Espírito Santo, que dá à sua igreja um entendimento. Viu, irmãos? Jesus Cristo é o fiel testemunho e fala de Cristo como profeta, primogênito dos mortos. Está lá em João 1, essa passagem, que nos aponta para a morte e a ressurreição de Cristo, tornando ele sacerdote da nossa salvação, como está em Hebreus 7, 24. O príncipe dos reis da terra fala de Cristo como rei proeminente, rei dos reis, que governa o destino dos homens, no alto e sublime trono. Aleluia. Então,
nós possamos ter esse tópico aqui como um tópico de uma revelação de Deus para nós também, que nós somos aqui amados pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Cada um atua de uma maneira diferente, cada um tem a sua atuação na salvação da humanidade, do homem. O Pai tem a sua atuação, o Espírito Santo tem a sua atuação. O Pai enviou seu Filho, o Filho decide morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, e o Espírito Santo, ele desceu para ensinar os homens, para auxiliar o homem, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, se não fosse a atuação perfeita da Trindade, se houvesse uma falha, nós estaríamos perdidos. Porque quem seria eu hoje, quem seria você, sem a revelação do Espírito Santo, da palavra? Quem seria eu e você, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? Quem seria eu se Deus não tivesse demonstrado tanto amor por mim, ao ponto de não olhar para os meus pecados, mas pelo seu imenso amor, enviou seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos para o 3.2. Jesus como Filho do Homem. Jesus, João vê semelhante ao Filho do Homem. Esta expressão tem vários significados ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento fala do homem de forma geral. Mostra o profeta humano recebendo de Deus Todo-Poderoso sua mensagem para o seu povo nas ações. Está em Ezequiel 2:1, 16, no Ezequiel 25, então, fala do Messias prometido. No Novo Testamento, esta expressão ocorre 84 vezes. Filho do homem ocorre 84 vezes no Novo Testamento. Todas relacionadas a Cristo. Fala da perfeita humanidade de Cristo, que se tornou um título messiânico nesse tempo presente. Só Jesus é o Filho do homem. Ele é aquele que, sendo Deus, se identificou com a humanidade como seu Salvador, e o título aponta para o seu sofrimento e morte, seu ministério terreno e sua volta gloriosa. Aleluia. Então nós vemos aqui, lembra que eu falei que Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada, lá no livro Então, em todos os livros, eu quero citar só os 3 aqui para vocês. Aqui, ó. Lá no livro de Gênesis, Jesus ele é apresentado como a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é apresentado como o Cordeiro Pascal. No livro de Levítico, ele é apresentado como o sumo sacerdote. Números, ele é apresentado como uma coluna de fogo e a nuvem de dia. Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo. Já nos evangelhos, mais para cá para frente, é só um exemplo que eu estou citando, nos evangelhos, nós vemos Jesus sendo apresentado pelos 3 evangelistas, ou seja, pelos 4 evangelistas de maneira diferente. Nós vemos aqui que no livro de Mateus, Jesus, ele é apresentado como rei dos judeus. No livro de Marcos, Jesus é apresentado como servo de Deus. No livro de Lucas, aí Jesus é apresentado como filho do homem. Aleluia. No livro de João, Jesus também é apresentado como filho de Deus. E aqui no Apocalipse, ele também, uma das maneiras de ser apresentado é também como filho do homem, mostrando claramente que ele é o Deus homem na terra, que veio para morrer pela humanidade. Lá em Filipenses 2:9 fala que ele mesmo abdicou da sua própria glória, desceu, se humilhou, se encarnou como homem, foi reconhecido como figura humana, ele sofreu tudo aquilo que um ser humano sofre aqui na terra, e no final ele recebeu a morte de cruz no meu e no seu lugar, descendo a uma posição muito baixa de pecador aqui nessa terra, porque tomou sobre si os nossos pecados. Porém, nós sabemos que Deus o exaltou de sobremaneira, que deu o nome a ele que está acima de todo nome, tanto no céu como na terra e embaixo da terra, seja dada a ele a honra e a glória, toda a língua confesse que ele é Senhor, todo joelho se dobre diante dele. Então, essa foi a atitude de Deus, de Jesus como Filho do homem, morrer por todos nós, viver como homem e morrer por toda a humanidade. Então, o título aponta para sofrimento, ministério terreno e a sua volta gloriosa. Nós sabemos que quando o Filho do homem retornar, ele não retornará mais, como está lá em Isaías, capítulo 53, que ele era desprezado, ele foi humilhado, porém ele foi levado como ovelha para o matadouro e se manteve mudo e calado. Porém, nós sabemos que quando ele voltar na sua segunda vinda, no arrebatamento da igreja, quando for dadas as ordens no céu, quando trocar as trombetas, ele virá não como aquele cordeirozinho que todo mundo desprezava, não como aquele que não tinha beleza nem formosura, mas virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, como Rei de glória, como Alfa, como Ômega, como princípio, fim, aquele que era, que há de vir, todo poderoso, aleluia. Se você crê nessa revelação, se você crê nessa visão,
Um dia você verá Cristo glorificado, você verá Cristo vindo nas nuvens de glória buscar a sua igreja como Rei dos Reis. Aí sim, ele virá com poder e glória e ninguém poderá o deter nesta terra. Aleluia! Vamos para o último tópico. Aqui é uma visão, aí João vê Jesus glorificado. Nesse último tópico aqui, nós vamos ver que João ele recebe essa revelação de Jesus Cristo glorificado, no capítulo 1 do Apocalipse, e ele cai como morto, como anteriormente eu havia dito, ele cai como morto, porque ele tem uma visão gloriosa, uma visão esplêndida, que ele nunca tinha passado por uma experiência dessa, e ele tem esse privilégio na ilha de Patmos. Que privilégio teve o apóstolo João de ser levado não pela vontade do imperador romano, mas pela vontade do nosso Deus para receber esse testemunho de Jesus Cristo lá na ilha de Patmos. Como na nossa lição passada falou, que quando achavam que era o fim de João, que o homem havia destruído João, era apenas o início da história. Deus estava revelando ao seu servo ali as coisas que em breve hão de acontecer. Então, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando o homem acha que nos destruiu, o Senhor nos dá e nos garante a vitória. Então, aqui João, para terminar aqui nossa lição, ele tem essa visão glorificada de Jesus Cristo e vamos ver algumas características. Na visão de João, vemos as características de Cristo. Primeira característica, João vê um vestido em Cristo que vai até os pés. Vestido até os pés, um vestido comprido, apontando para o sacerdote de Cristo, apontando ali Cristo como um sacerdote ali, as vestes sacerdotais. Como está também no livro de Hebreus, capítulo 4, 14, 9 e 11, porque Hebreus é um livro também que fala muito sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Aleluia! E o próximo item que João vê Jesus com um cinto pelo peito como um cinto de ouro. Apocalipse 1,13. Aponta para a justiça de Cristo. Assim como Jesus veio para morrer por todos nós, para entregar a sua vida, um dia ele voltará para nos justificar, um dia ele voltará para arrebatar sua noiva, porém aqueles que não quiserem se converter ao Evangelho de Jesus, porém aqueles que não quiserem aceitar o sacrifício de Cristo, também passarão pela justiça de Deus e receberão a ira do Senhor, porque está reservado àqueles que não se dobrarem ao Filho de Deus. E na sua cabeça João viu cabelos que eram brancos como a lã e como neve, apontando ali para a honra e a eternidade de Jesus. Então, cabelos brancos como a neve, como lã, João vê na visão glorificada e aponta claramente para a honra e a eternidade, porque nosso Jesus, ele foi, ele é e ele será honrado. Ele é eterno e continuará sendo eterno. Então, Daniel também, no capítulo 7, verso 9, fala também sobre essa eternidade. E João também vê os olhos de Jesus como chama de fogo. Pensa numa visão abençoada. João vendo Jesus com os olhos como chama de fogo, apontando assim para a sua onisciência. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Então, aqui também está sendo revelado os atributos de Deus nessa visão de João. A onisciência, a onipresença, a onipotência. Presta atenção aqui, ó. Os olhos como chama de fogo representava ali a onisciência, o Deus que tudo vê. Então, ninguém pode se esconder da presença de Deus, ninguém pode se esconder dos pensamentos de Deus, porque o Senhor sabe de tudo. Então, engana-se o homem que acha que está enganando alguém, porque está enganando a si mesmo, porque nosso Deus ele não engana. Podemos enganar até nossos pastores, nossos líderes, nossos familiares, porém, o nosso Deus que tudo vê, que tem os olhos como chama de fogo, jamais eu e você conseguiremos ocultar algo dele. Aleluia. Seus pés semelhantes a um latão reluzente. Nos pés de Jesus, glorificados, vão ver como um latão reluzente, apontando para a onipotência de Jesus. Deus é o Deus onipotente. Aleluia. Deus que tem todo o poder. É o Deus que tem o poder de subjugar os nossos inimigos. Então, Deus tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. E a Ele seja dada tudo isso porque Ele merece. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele entregou a sua própria vida, se humilhou por mim e por você, tomou o que era meu, o meu pecado, Ele pegou para Ele pagou a minha dívida do pecado e a sua dívida, então Ele merece todo o poder e é por isso que Ele é apresentado como um pés, como um latão reluzente. Por quê? Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, todo o poder pertence a Ele. Então, Ele está presente em todos os lugares, Ele tem todo o poder, aleluia, e sabe de todas as coisas, glória a Deus. Então, como conclusão desta lição, aprendemos nesta lição sobre a relevância de estudarmos atento a mensagem de Cristo, a sua igreja,
revelação sobre o Deus uno, trino, que nos fez por nós e quem somos para Deus. Aleluia. Que toda a honra, toda a glória desta aula seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter lecionado esta aula, considerado por muitos teólogos, por muitos pensadores, tão difícil estudar o livro de Apocalipse, mas nós sabemos que é uma revelação que está ao nosso alcance de compreender, porque hoje nós temos o Espírito Santo, então eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está comigo, não porque eu sou capaz, porque eu tenho inteligência, porque eu vou me colocar sempre na brecha, na presença do Senhor, para que Ele venha me capacitar para me entender o livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você também é capaz de compreender o livro de Apocalipse. Caso contrário, Deus não daria à sua igreja um livro que a igreja não conseguiria entender. Mas o Espírito Santo que está em mim, está em você, nos dá essa capacidade. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu não tenho a última palavra sobre nenhum livro da Bíblia, sobre nenhum texto, porém, recebo revelação de Deus dentro da sua palavra para transmitir ao seu povo. Que o nome dele seja glorificado. Então, se você ficou comigo até o final, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, vou continuar orando por você, como eu tenho feito, eu tenho certeza que você vai continuar orando por mim, e quero novamente reforçar o pedido aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Pastor Edre, eu te convido a se inscrever aqui no canal, não é pago, viu? Falei que é de graça para se inscrever. Se inscreva, ative o sininho, porque toda semana eu tenho lançado aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia. E você que tem forte desejo de aprender a palavra de Deus, esse é o canal abençoado para a sua vida, aleluia. Então, vamos ter uma aula abençoada no próximo domingo, e eu quero que em nome de Jesus, você não fique só aqui no canal do Pastor Edre assistindo essas aulas, mas que você se arrume, pegue sua família, vá para a igreja do Senhor, vá para a comunhão com os santos, vá ali aprender a palavra de Deus, porque com certeza você será mais abençoado em nome de Jesus. E até a próxima aula, fique com Deus. Deus assim permitindo, semana que vem estaremos aqui para lecionar a terceira aula da nossa revista da EBD. Então fique com Deus, ore por mim, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus e eu me despeço dos irmãos para a glória do nosso Senhor. Amém?